Olá, nação concurseira! Chegamos à nossa segunda e última parte relativa à análise do protesto da certidão de dívida ativa. Na análise que fizemos no primeiro bloco, nós mostramos o que o Supremo Tribunal Federal entende a respeito da proibição à utilização de sanções políticas como meios coativos para o pagamento do tributo. Vimos que toda a análise feita pela Suprema Corte tem como pano de fundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Chegou então o momento de analisarmos com este pano de fundo o protesto da certidão de dívida ativa. Aí aqui é fundamental que a gente lembre que quando um crédito tributário é inscrito em dívida ativa, passa a haver relativamente a ele as presunções de liquidez e certeza. A presunção de certeza é quanto à existência do crédito, a de liquidez é com relação ao valor. Então presume-se que há um determinado débito, que ele existe e que tem exatamente aquele valor que está sendo cobrado. Muito bem, a questão fundamental é que o protesto, muitos dizem, tem finalidades semelhantes. Então, para que a duplicidade? Vamos para a lousa. Vamos ver a lei que trata do protesto, que diz no seu artigo 1º que o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência. Ora, para que se protestar para provar a inadimplência se a inscrição em dívida ativa já faz isso, já faz com que haja presunção de certeza e liquidez? Tanto é que a certidão de inscrição em dívida ativa é o título executivo, é o documento que prova a inadimplência do contribuinte, né? Então, prova inadimplência e descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos da dívida. Vejam que esta lei, ela é de 2007, mas somente em 2012, ela é de 97, desculpa, mas só em 2012 é que se colocou no parágrafo único da lei que a certidão de dívida ativa, né, as certidões de dívida ativa da União, Estados, DF, municípios, elas se incluem entre os títulos sujeitos a protesto, colocou como sujeitos a protesto. O que acontece? Quando o contribuinte tem um título protestado, ele passa a ter severas restrições de crédito, não podendo, por exemplo, obter empréstimos em instituições financeiras. Isso, muitas vezes, sufoca o contribuinte que prefere, via de regra, optar pelo pagamento do crédito, quando lhe é possível, para recuperar essa possibilidade de obtenção de empréstimos. Então, foi o que aconteceu. Publicada esta lei em 2013, a União Federal começou a protestar, em 2013, não, desculpa, em 2012, né? A União Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, começou a protestar diversos títulos e obteve um índice de mais de 18% de recuperação de crédito, porque os contribuintes ficavam desesperados e pagavam esses créditos. Parece pouco, mais de 18%, mas é quase de 100% o insucesso das execuções fiscais. Então o protesto, ele acabou sendo mais eficiente do que as execuções fiscais. Curiosamente, quando os contribuintes, quando houve a ADIM, né, proposta pela Confederação Nacional da Indústria contra essa inserção na lei da possibilidade de protesto de CDA, no julgamento, o ministro Fux diz: parece que o que estamos discutindo aqui, o protesto está sendo atacado pela sua eficiência, por estar dando certo. A gente sabe que no Brasil, ser devedor não é uma situação muito complicada não, uma vez que a execução fiscal não funciona bem. As execuções em geral e a execução fiscal em particular não funcionam bem. Então o protesto estava sendo bastante eficiente e muitos diziam, né, inclusive o próprio ministro Fux falou, que o ataque à lei era justamente pela eficiência que o protesto estava tendo. Bem, muitos disseram que isso seria uma sanção política, seria sufocar o contribuinte sem crédito para que ele fosse obrigado a pagar, e isso entraria no mesmo rol daquelas providências que nós estudamos no bloco passado, que não poderiam ser adotados porque configurariam sanções políticas, como o caso de apreensão de mercadorias, de proibir o contribuinte de despachar em alfândega e todos os outros casos, inclusive alguns simulados que a gente já viu anteriormente. Muito bem, só que o Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar, percebeu de maneira muito clara que a possibilidade que tem o fisco de fazer a cobrança judicial ajuizando a ação de execução fiscal, ela não exclui a possibilidade de cobrança extrajudicial, e o protesto acaba sendo uma modalidade de cobrança extrajudicial. Além disso, o ministro Barroso deixou bastante claro que, na realidade,
era até um meio menos invasivo, menos doloroso de cobrança. No execução fiscal, você é citado para pagar, seu patrimônio pode ser penhorado até o limite do valor da dívida. Então você simplesmente protestar era uma medida mais suave nesse país em que se busca maior efetividade dos processos de execução fiscal. Analisando-se a questão sob o ponto de vista da razoabilidade, da proporcionalidade, se entendeu que não seria uma medida exagerada, que não impediria o contribuinte praticamente de exercer sua atividade ilícita e que, por conseguinte, não se incluiria dentre as sanções políticas que estão proibidas segundo a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, houve os ministros que não concordaram com esse raciocínio, mas a tese que prevaleceu na prática foi essa, que está aqui sintetizada nesta frase, né, em que se diz que o protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo. É o cerne da decisão dizer que é constitucional e legítimo, portanto que é válido, ok? Por não restringir de forma desproporcional, vejam que o Supremo sempre utiliza, se vocês forem fazer uma prova oral ou uma prova discursiva, falem da questão da proporcionalidade. Não é um exagero, certo? Não se atinge o princípio do devido processo legal na sua acepção substantiva, dado que vocês devem lembrar que a jurisprudência do Supremo diz que o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade vem da acepção substantiva do devido processo legal. Então não atinge de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e assim não constitui sanção política. É bom colocar que a frase usada pelo Supremo Tribunal Federal é que não constitui sanção política. Ele não diz apenas, não é uma sanção política desproporcional, é uma sanção política mais proporcional. Não, ele diz que não é desproporcional. Lembrar, se for falar sobre isso, falar da eficiência, falar que é um meio menos invasivo de fazer cobrança ao contribuinte, falar que a possibilidade de cobrança judicial não exclui a possibilidade de cobrança extrajudicial, falar que a lei previu expressamente entre os títulos que são protestáveis a certidão de dívida ativa e que isso foi considerado razoável e isso foi considerado proporcional pela Suprema Corte. Tá aí, é questão muito provável nos próximos concursos públicos e eu tenho certeza que você vai acertar porque você continua conosco, de mãos dadas, caminhando até o topo da montanha. Até a nossa próxima dica.